Programa Mulher Brasileira. Entrevista. E hoje vamos bater um papo bem bacana com o ator André Marçal sobre a peça Brasil, Coração do Mundo, que vai estar em cartaz no Teatro Imperador, no Meia, nos dias 2 e 3 de setembro. O André interpreta Chico Xavier quando era jovem. O espetáculo é baseado na obra de Chico Xavier. E para falar mais sobre a peça, ele já está na linha, André Marçal. Bom dia, André. Obrigado por estar conosco aqui no programa. Fale mais um pouco sobre a peça. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar sobre a peça, né? A peça é uma peça que fala sobre a história do Brasil, né? Sobre o movimento que aconteceu no Brasil durante o seu processo lá, depois da colonização e tudo. E ela é contada por Humberto de Campos, que fala sobre esse processo todo, ficar intermediando todo esse caminho histórico, né, de tudo o que aconteceu. Essa é a peça, de uma forma geral falando, né? E, paralelo a isso, existe uma segunda trama, que é a trama em que o Chico Xavier recebeu a visita do espírito de Humberto de Campos. E o que aconteceu nesse cenário, né? O que foi que aconteceu com o Chico nesse cenário, entre as obras que ele estava psicografando, entre a família do Humberto de Campos, e por aí vai. Ô André, qual a importância da doutrina cristã espírita na sua vida? A doutrina espírita, ela mudou a minha vida, né? Eu vim de uma família de base católica, a minha mãe é muito católica, e conforme eu fui crescendo, né, fui ficando mais velho, passei por todos esses processos, esses ritos de passagem da igreja. Eu fui coroinha, participei fiz primeira Eucaristia, fui coroinha, participei de movimento jovem, foi através do movimento jovem que eu conheci o teatro e me impulsionou para o teatro. Mas o mais interessante de tudo foi que, assim, eu comecei a estudar a doutrina espírita para encontrar respostas das quais eu não estava achando. Cheguei a me afastar completamente da Igreja Católica por conta disso. E depois de estudar muito a doutrina, e continuo estudando ainda, porque é um estudo que não acaba, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais descobre que não sabe muito. Eu consegui me reconectar novamente, inclusive, com a religião católica. E continuo lendo obras espíritas, continuo buscando informações para poder sempre equilibrar a minha vida e encontrar o que eu puder de respostas para a minha evolução, né? Eu vou te fazer 3 perguntas numa só. Como é que foi o convite para você interpretar o Chico Xavier quando era jovem? O que esse papel representa para você? E o que as pessoas podem esperar do espetáculo? Tá, como foi o convite? O convite, ele se deu através de uma colega chamada, que também está na peça, a Maria da Graça. Ela me indicou pro Kaique. Eu já havia assistido essa peça no começo do ano, porque um dos atores que está em holograma na peça, né, ele me convidou, que é o Duda Moreira. Ele convidou para assistir, eu fui assisti a peça, achei maravilhosa. E meses depois, quando o Kaique decidiu que ia dar uma nova roupagem, né, o Kaique Assunção, que é o diretor, ele decidiu que ia dar uma nova roupagem para a peça, para o espetáculo. O meu nome chegou até ele, através da Maria da Graça, e ele me fez o convite. No início, eu fiquei tão assustado, né, com isso, porque imagina só, você vai fazer o Chico Xavier. Fazer o Chico, para mim, era algo que eu jamais imaginaria. Porque eu pensei que eu não ia dar conta de fazer, que eu não tinha perfil para fazer, por que veio para mim, e me encheu de questionamentos, muitos questionamentos sobre fazer isso, né, e que seria um desafio muito grande. Aí eu conversei com algumas pessoas, conversei com a minha noiva, e ela me
vai, faz. Se chegou até você, vai e faz. Eu achei que ia ser, eu estava meio pretensioso demais para fazer. Aí aceitei, aí fui conversar com o diretor, conversei com o Kaique, ele me tranquilizou, também me orientou, me deu as informações que eu precisava. Eu joguei a minha proposta e ele foi me lapidando conforme os ensaios foram acontecendo, né, para eu encontrar esse Chico desse momento que ele queria, né? A função do ator é essa. Mas de início foi bem assustador. A outra pergunta que você fez, qual foi mesmo? O que esse papel representa para você? O que esse papel representa para mim? Pois é, representa em uma palavra, coragem, desafio, acreditar que em mim, né, de que é possível eu sim conseguir fazer um personagem que na minha visão anterior eu não estaria adequado a fazer, né? Imagina que fazer o Chico precisa encontrar uma voz do Chico, precisa encontrar um andar do Chico, precisa encontrar uma forma de falar do Chico, trejeitos dele, tudo isso precisa ser somado. E graças a Deus deu tudo certo. Ô André, e também te fiz a pergunta, o que as pessoas podem esperar desse espetáculo? Nós tivemos uma apresentação em Niterói e teve um resultado muito positivo, de pessoas até bem emocionadas com o resultado do trabalho. Então a gente espera que as pessoas saiam com a mensagem desse espetáculo, que essa mensagem consiga tocá-las, né, de alguma forma, né? Consiga fazê-las perceber a importância do cenário espírita dentro da formação, da construção e do desenvolver da história do Brasil, e também clarear um pouco mais o que o cenário espírita viveu nessa época do Chico, com essa relação entre ele e a família do Humberto de Campos e o próprio Humberto. E você analisa, por exemplo, qual a relação do espetáculo com a doutrina cristã espírita nesse momento, André? A relação do espetáculo, ela é direta, né? Ela é uma forma educativa até de esclarecer para as pessoas, né? O espetáculo vem com essa proposta também. Mesmo quem nunca entendeu nada sobre ser espírita, sobre espiritismo, ao assistir a peça, ela vai conseguir entender a importância desse processo, a importância do Chico e o que foi o espiritismo no Brasil durante esse processo todo. Então, essa é a importância, né? Então aproveite e faça um convite para os nossos ouvintes, né? Já que você vai estrear essa peça, estou conversando com o André Marçal, ele que é ator, e o tema de hoje é a peça de teatro Brasil, Coração do Mundo, que vai ter a sua estreia agora no mês de setembro. Faça um convite para todo o pessoal que está nos ouvindo nesse momento, André. Vamos lá, né? Vamos lá, gente. Vamos aproveitar. Vai ser o final de semana de 2 e 3 de setembro, no Teatro Imperato, né? Tem 2 horários. Aproveitem para assistir essa obra maravilhosa, que eu tenho certeza que todos que pisarem nesse teatro vão sair muito satisfeitos com o resultado do trabalho. O interessante, meu caro André, que foi dito a Chico Xavier, foi profetizado a ele, que no dia do seu desencarne, o Brasil viveria um dia muito feliz. E ficou sem entender muito aquilo, né? E o Chico Xavier desencarnou exatamente no dia que o Brasil sagrou-se pentacampeão mundial em 2002. O Brasil sendo campeão do mundo em cima da Alemanha, o Brasil em festa e o desencarne de Chico Xavier. O retorno à nossa pátria espiritual, né? Ele ao contrário do que a gente é educado, né, a pensar, ele é em festa, né? Chico foi recebido em festa lá, em aplausos, não porque ele pediu, né? Porque ele veio com uma missão para cá e ele conseguiu
concluir essa missão. Então, foi festa, era uma festa, no mundo espiritual, né? De que, poxa, minha missão foi cumprida. Não tem uma situação mais importante para um ser do que essa. Então, ele deixou um legado tão forte aqui com a gente, né? De amor, de caridade, de esperança, que além de tudo isso, né, houve essa comemoração esportiva aqui no nosso país. Tá bom, André. Eu conversei aqui com o André Marçal, que é ator, e estamos falando da peça Teatro Brasil, Coração do Mundo, onde ele vai interpretar o Chico Xavier quando era novo. Obrigado, André, e sucesso e parabéns, viu? Sim, muito obrigado também. Só queria lembrar, para acessar os ingressos, né, no site www.showpass.com.br. Você escolhe lá o dia e o horário que você quer assistir a peça. Tá bom, André, obrigado e bom dia. Oportunidade. Obrigado e bom dia. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Obrigado. 9h50.